Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Gostaria de confirmar, se alguém puder aí, por favor, confirmar para mim pelo chat se estão me ouvindo bem. Aí eu já posso dar prosseguimento à aula. Conseguem me ouvir bem? Estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Só um okzinho no chat ali já me ajuda, eu já começo com o conteúdo. Tudo bem, Elisete? Você consegue confirmar se está me ouvindo bem, por favor? Já que foi você a primeira a escrever aí no site. Isso. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Carlos. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Está tudo certo aí com vocês? Podemos começar? Vou começar então, beleza? Sejam muito bem-vindos. Para quem está aqui a primeira vez, meu nome é Junity. Eu sou empresário, dono de restaurante e ensino algumas pessoas amadoras, donos de restaurante faixa branca, amadores, a gerir o negócio, né? A técnica sobre gestão do seu negócio. Então, para você que é a primeira vez que está chegando aqui, eu vou dar alguns recadinhos. Eu sei que eu falo isso todas as aulas. Quem já me acompanha faz um tempo pode já saber o que eu vou falar, mas em respeito aos que estão começando agora, eu vou dar os recados que eu sempre dou no começo de todas as aulas, tá bom? Então, assim, é uma aula ao vivo, então sempre existe um delay de mais ou menos uns 10 segundos entre o tempo que eu falo aqui e o tempo que a mensagem chega aí para vocês, onde vocês estiverem assistindo. Então, as aulas são bem rápidas, sucintas, o conteúdo é muito dinâmico, então eu peço para que o foco fique totalmente na aula, né? Já que vocês se propuseram a vir aqui e ouvir o que eu tenho para falar, né? Então, vamos fazer um esforço aí para ficar focado só na minha aula, tá bom? Então, por favor, desliguem os celulares e prestem muita atenção no que eu tenho para falar para vocês. E se em algum momento da aula você achar que já sabe o que eu vou falar, ou você pensar isso, tome cuidado, porque quando você tem esse pensamento, isso eu já sei, o cérebro muda uma chavinha e desliga, e você para de absorver a informação. Então, o que eu tenho para falar para vocês, e preciso frisar isso mais uma vez, é o que eu vivo e o que eu aplico no meu dia a dia. Eu não sou alguém que está vindo aqui falar para vocês sem conhecimento de causa, ou que estudou e está dizendo que viu que isso acontece em algum lugar. Eu só ensino aqui o que eu realmente testei, coisas que eu realmente penso, tá bom? Então, ao final da aula e durante a aula também, eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Então, podem usar o chat aí da forma que vocês quiserem para colocar comentários, para comentar sobre várias coisas. É importantíssimo para mim que vocês interajam comigo, porque isso me ajuda muito a conseguir seguir aí o caminho correto para fazer. Então, se eu não responder durante a aula, eu vou responder no final todas as dúvidas. Sejam elas sobre a aula, preferencialmente, obviamente, mas ou não. Se vocês tiverem alguma dúvida que não seja sobre a aula, também vou responder isso no final, sem dúvida alguma, ok? E aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, quem ainda não me segue no Instagram e nas redes sociais, a fazer isso. Vou colocar os links aqui no chat. Me ajuda muito essa interação, que vocês me sigam, curtam os meus conteúdos, façam seus comentários. Isso ajuda demais a manter isso aqui funcionando, porque como vocês sabem, isso aqui eu não cobro nada para fazer, então toda a interação, os comentários me ajudam a fazer com que esse conteúdo atinja cada vez mais pessoas e que isso seja cada vez mais levado adiante para que a gente mantenha uma comunidade cada vez maior e muito mais forte de gestores que estão em busca de melhorar, assim como eu e assim como vocês, né? Então tá ali, tem o canal do YouTube, todos os vídeos anteriores eu publico lá também,
tem bastante conteúdo lá já bem legal, então não deixem de dar um like lá, de se inscrever no canal, de colocar comentários e depoimentos sobre se o conteúdo foi bom para vocês ou não foi, para que quando os novos gestores chegarem aí a esses meios, eles já possam ter depoimentos e conteúdos de vocês também, que vai ajudar a dar credibilidade, né, para o conteúdo, para ver que isso funciona, tá bom? Então, dados os devidos recados, né, eu vou falar sobre o conteúdo de hoje. Na semana passada eu falei sobre uma matéria que saiu, na semana retrasada, já não lembro direito, e eu tenho recebido muito conteúdo bacana, bastante pessoas têm mandado aí vários recados, várias perguntas por redes sociais. É importante falar que eu respondo todos, obviamente não consigo responder todo mundo na hora que me mandam os contatos, mas sempre que eu posso, eu respondo. 100% das pessoas. Então, assim, se você me mandar alguma mensagem, seja ela pelo YouTube, pelas redes sociais, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde vai chegar a resposta. E quem já recebeu alguma resposta, está acompanhando a aula aí, por favor, comente aí embaixo para as pessoas verem que realmente é verdade, que eu realmente participo. E durante essa semana eu recebi uma reportagem, um link de uma matéria, na verdade, que eu vou colocar para vocês que quiserem ler depois aqui no chat, que é um link de uma matéria que me chamou muita atenção. E eu decidi fazer uma aula para comentar a respeito disso. Né? Me enviaram uma reportagem e eu tive um insight. Falei, poxa, eu posso falar sobre isso com o pessoal na segunda-feira, porque eu acho que vai ser bem legal. Então, para quem que eu fiz essa aula? Eu fiz essa aula para quem é faixa branca. É importante dizer que o conteúdo que a gente tem aqui é feito para pessoas que são gestores, donos de restaurantes, para quem são líderes nos restaurantes, que são amadores. Pessoas que são consideradas amadoras. E eu chamo essas pessoas de faixa branca. Pessoas faixa branca são pessoas que que se consideram amadoras, que estão começando agora e que têm dificuldade para gerenciar o seu restaurante e o seu time. Então essa aula é para quem é faixa branca e para quem nunca se atentou sobre os perigos que estão presentes nessa matéria. Essa matéria fala sobre a tentação que os entregadores têm de beliscar a comida que estão levando. Mas daí você pode pensar, mas eu não trabalho com delivery, então eu vou sair da aula. E isso pode ser um pensamento bem errado, porque eu vou falar algumas coisas também para quem não faz delivery. Então fiquem, que eu tenho certeza que isso vai ser muito bacana, tá bom? Então qual que é o objetivo da aula de hoje? É relatar alguns acontecimentos que podem prejudicar o seu negócio quando o assunto é beliscar a comida. E eu vou falar sobre várias abordagens com relação a isso, tá bom? Então, o que você pode esperar dessa aula? Você pode esperar ter uma reflexão bem bacana de alguém que já viveu algumas coisas com relação a esse tema, que é beliscar a comida, seja o entregador que belisca a comida, seja o próprio pessoal da equipe da cozinha que belisca a comida também. Então, quais são os perigos, o que isso pode acarretar, como é que isso pode afetar a tua imagem e etc. Isso que você pode esperar da aula, tá bom? Então, para quem quiser ler depois, eu peço que não leiam agora a matéria, porque senão vai atrapalhar a concentração de vocês. Mas o assunto, então, hoje é sobre beliscar a comida, né? Como é que isso impacta no restaurante? Alguém já passou por isso aí? Então, assim, pode parecer um absurdo, mas isso é um pesadelo que é muito real, né? Essa pesquisa que eu mandei o link ali afirma que eles entrevistaram 500 entregadores dos mais diversos aplicativos, como Uber Eats, DoorDash, Postmates, que são aplicativos da América do Norte, né? O pessoal, não é uma pesquisa que foi realizada no Brasil e são os principais aplicativos de lá. E o que essa pesquisa diz? Por incrível que pareça, a pesquisa diz que 50% dos entregadores, dos 500 que eles entrevistaram, sofrem com a maldita tentação de beliscar a comida dos pedidos. Vejam só. Entre 500 pessoas entrevistadas, 50%, ou seja, 250 pessoas, afirmaram que têm vontade de beliscar a comida que elas estão levando. Ou seja, 28% dos pedidos que são entregues sofrem algum tipo de interferência dos entregadores, né? Então, assim, poxa, o que quer dizer isso? 28% dos pedidos sofrem algum tipo de interferência dos entregadores. Quer dizer que
a porção de batata frita saiu G e pode ter chegado M no cliente, né? Fora chegar menor, pode ser que o cara tivesse com a mão suja e pode contaminar a comida e a pessoa pode passar mal, né? Tem vários outros perigos com relação a isso, né? Evidentemente é difícil de especular se o mesmo ocorre aqui no Brasil, visto que essa pesquisa foi feita na América do Norte, né? Mas assim, se for considerar em uma escala semelhante, que isso é muito provável que aconteça no Brasil, isso quer dizer que o quê? Que mais ou menos 1/3 dos clientes que recebem a comida de restaurantes, lanchonetes e tal, podem não receber a quantidade correta e podem não receber a comida do jeito que o restaurante mandou para casa delas. Isso é um perigo enorme, né? Então eu fiquei apavorado com essa entrevista e comecei a pensar, poxa, qual que é o impacto que isso tem na imagem de um restaurante? Será que eu já passei por isso e não sei? Que cuidados que eu tomo com relação a isso, né? E indo além um pouco, passei a pensar, fazer uma reflexão também de dentro da cozinha. É normal cozinheiros, auxiliares, enfim, beliscarem a comida, né? Provarem, beliscarem, ir comendo um pedacinho disso, um pedacinho daquilo. Como é que isso pode prejudicar o desempenho da minha empresa? Como é que isso pode prejudicar o desempenho do meu restaurante? E eu fiquei refletindo sobre isso, talvez resolvi trazer essa reflexão para vocês, para a gente poder discutir como forma de contribuição aí para o dia a dia, né? Então, alguns problemas que eu posso apontar, né? A gente não pode esquecer que os entregadores, independente de serem terceirizados ou não, eles são, muitas vezes, né, representantes do nosso restaurante perante o cliente, né? Então, se você escolher uma pessoa para terceirizar a tua entrega, saiba que essa pessoa vai ser a representante do teu restaurante perante você, perante o cliente. O que isso quer dizer? Que muitas vezes esse entregador ou essa pessoa que vai levar a comida para casa do cliente é o único contato que a pessoa tem com relação ao teu restaurante. Veja, por exemplo, eu tenho clientes que pedem 3 vezes por semana no delivery e que nunca pisaram aqui no meu restaurante. Vejam que o tamanho da importância que tem esse entregador, essa pessoa que vai levar a comida para eles, né? E aí eu levantei alguns pontos assim para vocês entenderem um pouco mais sobre o que isso quer dizer. O que quer dizer a pessoa ser o único contato com o restaurante que o cliente tem, né? Então assim, a gente pode ser seriamente prejudicado em diversos aspectos com relação a isso. Como, por exemplo, a aparência do entregador. É um perigo isso, porque veja bem, pensem comigo, o teu restaurante pode ser o mais limpo e organizado do mundo. Você pode ter o maior capricho do mundo com relação à embalagem, à apresentação, né, a montagem daquele prato. Você pode fazer isso com muito amor, com muito carinho. Mas se o entregador chegar lá todo sujo, com a mão suja de graxa, todo descabelado, com a roupa toda suja, qual que é a imagem que isso passa? Né? Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade que julga muito as pessoas pela aparência. E os negócios não são diferentes, também são julgados pela aparência. Ou seja, teu restaurante pode ser o mais limpo e organizado do mundo. Se o entregador chegar tudo sujo, o que a pessoa vai pensar? Que o teu restaurante é sujo também. Invariavelmente. Podem acreditar. E mesmo que seja terceirizado, você pode dizer, eu moro numa cidade grande, é normal ter motoboy aqui entregando. As pessoas não pensam assim. Pensam. Acredite que elas pensam, porque a pessoa teve contato com a comida. Mesmo que ela seja terceirizada, se ela estiver suja, vai pegar mal. Se ela estiver mal arrumada, vai pegar mal também. Então, esse é um perigo, né? O outro perigo, que é o principal aí do assunto de hoje, é comida beliscada, né? Se você não toma o cuidado de proteger a comida de maneira suficiente, qual que é o impacto que isso vai causar? A pessoa pediu uma porção de batata, por exemplo, ou uma pizza e perceber que alguém beliscou a pizza dela, alguém comeu um pedaço da porção que ela pediu. Isso não pega bem, pode ser um risco muito grande e um perigo também para a imagem do teu restaurante. Pode ser não, com certeza é um perigo para a imagem do teu restaurante, né? Comida mal embalada também pode ser um perigo, né? Pode prejudicar o teu restaurante, a tua empresa, com relação a isso, né? Uma comida mal embalada, uma comida que não foi bem embalada, pode chegar lá uma pizza moda motoboy, pode chegar um sabor por cima do outro, pode chegar um pedaço de pizza por cima do outro. Ontem mesmo eu fiz um pedido de uma pizza em casa e recebi ela assim, né? O motoboy
não tomou o cuidado que deveria e chegou um sabor por cima do outro, a pizza toda bagunçada. Então frustrou um pouco a minha experiência. O sabor era ótimo, mas eu gosto de comida bem apresentada. Então embalar mal a comida, não tomar os cuidados necessários, pode ser um problema bem grande também e pode atrapalhar em diversos aspectos, né? Comida fria, enfim, qualquer coisa pode prejudicar a imagem do teu restaurante nesse sentido. Existem vários clientes que são compreensivos, mas tem vários clientes também que vão deixar de comprar por você, se você vacilar em qualquer um desses aspectos, né? Mas aí, aprofundando ainda um pouco mais, né, a reflexão com relação ao beliscar a comida, né, a gente pode falar da cozinha também. Lembre aí da tua cozinha. Você já pegou algum colaborador teu beliscando a comida? Não estou dizendo um prato pronto. Enquanto está produzindo a comida mesmo, você já pegou alguém beliscando a comida, comendo um pedacinho do negócio, um pedacinho do outro? Daí você pode pensar, né, como muleta, obviamente, gente, mas todo cozinheiro precisa provar o que serve. Sim, existe uma grande diferença entre provar para saber se está bom de sal, se o tempero está bom, se a comida está bem cozida, e beliscar. Vamos definir essa diferença. O que eu quero dizer com beliscar? Se a tua equipe tem aquela mania chata de toda hora comer um pedacinho do que está cortando, um pedacinho do que está na panela, um pedacinho do que está sendo feito, produzido ali, pode passar uma imagem muito ruim. Já pensou se algum cliente, por exemplo, espia lá pela tua cozinha, se você tem uma cozinha aparente ou não, mas se alguém consegue espiar lá para dentro da cozinha e ver o teu cozinheiro comendo, pegando um pedaço da panela, pegando um pedaço do que está sendo frito, do que está sendo cozido e comendo, porque tem diferença quando você vê se a pessoa está provando sal ou quando você vê se a pessoa está realmente comendo ali, né? Então, isso pode passar o quê? Pode passar uma falta de higiene, uma falta de cuidado, né? Pode parecer, principalmente se a pessoa não tiver o cuidado, às vezes está lá misturando com a colher, dá uma provada, coloca a colher de novo. Se algum cliente vê isso, é terrível. Já é terrível fazer isso. Muito mais terrível ainda algum cliente pegar isso. Então, assim, lembrem que eu estou falando para pessoas, para gestores faixa branca, e que muito provavelmente isso pode acontecer dentro da tua cozinha. Preste atenção que pode acontecer e vai pegar muito mal, né? Então, assim, a gente pode tá correndo o risco também de servir porções menores. Vejam, uma vez aqui no meu restaurante, eu peguei um colaborador fazendo isso. Toda vez que ele fritava uma porção de tilápia, a gente tem uma porção aqui de tilápia que é 400 gramas de isca de peixe. A gente faz com tilápia. Toda vez que esse colaborador fazia essa porção de tilápia, ele comia um pedaço. Então eu não estava mais servindo 400 gramas, estava servindo 380. Ou ele separava um pedacinho, ou ele fritava um pedacinho a mais e separava. Então, assim, pegava mal, né? O cliente não via, mas quando eu descobri isso, eu levei para o lado de que a gente estava lesando o cliente. A gente vendeu 400 gramas e não estava entregando os 400 gramas. Isso, para mim, é falta de respeito, né? Então, deixar os colaboradores beliscar, tratar isso como normal, pode fazer com que eles entendam que eles podem tirar um pedacinho da tilápia, da porção que vai para o cliente, e isso ser normal, né? Da mesma forma, se você permite que as pessoas belisquem, você nunca vai saber se eles realmente estão beliscando para provar ou se eles estão fazendo isso de sacanagem. Por exemplo, tinha um outro colaborador que, quando a pessoa pedia rolinho primavera, por exemplo, em vez de colocar 2 para fritar, que é uma dupla de rolinho primavera aqui no meu restaurante, colocava 3. E daí entregava 2 para o cliente e dizia que um tinha dado problema, por isso que ele estava comendo. Então eu percebi que deixar os colaboradores beliscar gerava muito mais problema, porque eu estava lesando os meus clientes, tinha furo de estoque, porque, por exemplo, era para fritar só 2 unidades, fritava 3 e dava desculpa que uma estava estragada e comia. Furava a minha ficha técnica porque eu considerava que eu ia servir 300 gramas de carne e eles estavam fazendo 350 gramas porque comiam 50 gramas. Então, eu não estou falando que isso sempre acontecia, mas aconteceu aqui comigo já, no meu tempo de experiência. Hoje não acontece mais, graças a Deus a minha equipe é muito profissional e envolve pessoas que já entendem o prejuízo disso. Então, o que acontece? Se você tratar como normal, beliscar, né, o que isso acarreta? Acarreta que ou você está sendo lesado porque os colaboradores estão comendo algo que não deveriam,
ou você está lesando o teu consumidor. Está entregando menos, está entregando porções menores. Isso vale não só para quem está dentro da cozinha, vale para os entregadores também. E aí eu pergunto para vocês já passaram por isso? Vocês se identificaram com alguma coisa que eu estou falando aqui agora? Escrevam para mim no chat ali que eu vou tomar uma aguinha e a gente vai seguir com o conteúdo da aula. Se vocês já perceberam isso dentro do restaurante de vocês, tomem cuidado. E se vocês permitem que os colaboradores fiquem beliscando, tomem mais cuidado ainda. Porque tem muito risco além desse que eu falei. Principalmente contaminação e falta de higiene. Então a gente precisa tomar uma providência. Se você é faixa branca e não tinha pensado no perigo que isso pode causar, é bom que você comece a refletir. E se você já tinha pensado, mas não tomou nenhuma atitude, também fica a dica aí. E aí, quem que já passou por isso? Quem que trata beliscar como normal? Comentem comigo aí. Tem bastante gente online, estou bem contente, tem uma galera aqui. E eu preciso que vocês comentem comigo se isso acontece com vocês antes que eu continue a aula, tá bom? Vou tomar uma aguinha enquanto vocês digitam. Participem aí para me ajudar e para me manter motivado, hein? Então, assim, tem gente que não permite, tem gente que acha que é normal, tem gente que nunca tinha pensado a respeito disso, né? E agora eu vou colocar como é que eu resolvi isso aqui no meu restaurante, como é que eu acho que isso pode ajudar vocês aí também, né? E tem um livro que eu gosto muito, que é A Arte da Guerra, né, de Sun Tzu. Esse livro é um livro de cabeceira, eu leio ele pelo menos uma vez por ano, e toda vez que eu leio, eu vejo alguma coisa. Então fica a dica aí, se você não leu o livro, recomendo que leia, porque é uma leitura muito boa para quem é gestão, tá bom? Para quem faz gestão, para quem é gestor. Então, assim, Sun Tzu diz lá que o exército precisa estar bem alimentado e bem nutrido para que tenham força para lutar no desempenho máximo. E eu levo isso para dentro do meu restaurante. Apesar de eu não ter obrigação, pela carga horária que eu faço de dar alimentação para eles, eu entendo que trabalhar com comida com fome é a pior situação possível para alguém que você espera que tenha bom desempenho, né? Às vezes a pessoa está passando por dificuldade, às vezes a pessoa tem algum problema ou não teve tempo mesmo e chega mal alimentado no restaurante. Você tem noção do que é lidar com comida boa, com fome? É muito ruim, né? Então, eu tenho plena consciência disso e acredito, e na minha empresa, no meu restaurante, eu ofereço um lanche gratuito para os meus colaboradores no intervalo, para que eles fiquem bem alimentados, para que eles comecem a trabalhar sem fome. Assim eles vão ter muito mais concentração, vão ter muito mais energia e vão conseguir trabalhar. Daí você pode pensar, poxa, mas custa muito caro para mim fornecer um lanche. Eu tenho certeza que se você fornecer um lanche bem equilibrado, feijão, arroz, um frango, comida boa mesmo, comida que sustente, alguns legumes, uma salada, vai te custar muito, mas muito mais barato do que se eles começarem a beliscar as coisas por terem fome ao longo do serviço. Então, essa é a primeira dica. Eu fiz isso no meu restaurante, todos os dias eles têm acesso a uma verba, eles mesmos cozinham, eles mesmos decidem o que vão fazer. O que eu fiz aqui, agora que a gente já tem uma certa, digamos assim, expertise, né? Um nível de equipe legal, com pessoas engajadas, uma equipe que eu já me orgulho muito, então eu já posso ter algumas flexibilidades. Então, eu tenho uma verba determinada por dia liberada para eles, e eles decidem o que eles vão comprar e cozinhar. Então tem dias que eles fazem feijão com arroz, tem dia que eles fazem bolo, tem dia que eles fazem panqueca. Então eles têm uma verba determinada e um tempo determinado dentro da cozinha para produzir isso e comer. Quando chega no intervalo, eles mesmos decidem o que vão fazer, é um tempo de integração, eles comem juntos, eles batem papo. Então isso faz com que eles comecem a trabalhar muito mais bem nutridos e muito mais motivados a trabalhar. Então, ajuda muito, é uma dica muito legal que eu dou, que forneça esse tipo de refeição, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e eles vão valorizar muito mais o emprego que eles têm e o cuidado. Porque quando você se sente cuidado, você tem mais motivação para dar o teu máximo, né?
Outra solução, né? Embalagens adequadas. Falando agora de delivery, falando um pouquinho sobre delivery, sobre o tempo que as pessoas passam na entrega. Hoje eu descobri, por exemplo, hoje não, eu descobri aqui no meu restaurante que o delivery pode ser um ótimo fornecedor de renda aí, né? Porque sem investir em espaço físico, sem investir em estrutura, você consegue aumentar a tua produção. No meu restaurante hoje, 40% do meu faturamento é delivery. Então, é um mercado que rende muito dinheiro e os clientes comem em casa, então eu não preciso ter mesa, não preciso ter cadeira. Né? Então, é um mercado bem rentável para mim e que me ajuda muito. Obviamente, como eu falei antes, as embalagens são a imagem do meu restaurante, o meu entregador é a imagem do meu restaurante. Então, obviamente, eu preciso ter embalagens adequadas e essa é uma dica também. Soluções, né, para evitar que o entregador belisque, para evitar que a comida chegue desarrumada na casa do cliente, embalagens adequadas, lacres de proteção, embalagens térmicas para comidas quentes, proteções, divisórias para que a comida não vire, benefícios, né? Isso não pode ser visto como um gasto, né, como algo desnecessário. Isso é benefício para a tua marca, a comida chegar bem arrumada, a comida chegar quentinha, a comida chegar bonita, numa embalagem bonita, isso é benefício para a tua marca, isso é investimento. Né? Me pergunto, poxa, Junti, mas você vai usar uma embalagem de plástico, vai mandar fazer um lacre personalizado, vai mandar um hashi personalizado para casa do cliente, isso é muito caro, essa embalagem é muito cara, você não consegue diluir isso. E aí a minha resposta é a seguinte, eu não trato as embalagens como um custo variável, eu trato as embalagens como um investimento em marketing. Né? Eu estou valorizando a minha marca, eu estou agregando valor ao meu produto. Então isso, obviamente, se você for falar em termos de administração, de gestão, é um custo variável, mas não pode ser ignorado o benefício que isso traz para a tua marca. Então vale muito a pena investir. É claro que você tem que ter fluxo de caixa, é claro que você tem que pensar, mas existem soluções criativas também baratas, né, com relação a isso, que podem trazer inúmeros benefícios. Então eu invisto numa embalagem bonita de plástico para os meus sushis, sushi é muito delicado, vira muito fácil, então eu invisto em separadores, embalagens de vários tamanhos, lacre para evitar que o entregador cutuque o sushi do cliente, tem um lacrezinho de proteção, se mexer aquele lacre vai arrebentar e a pessoa e o cliente vai conseguir perceber. Então assim, tem um custo alto? Tem, mas tem muito mais benefícios do que gastos com relação a isso. Então essa é uma dica super legal. Você já pensou nas suas embalagens como um benefício para a tua marca, como um valorizador da tua marca? Se você não pensou, pense, porque além de valorizar a tua marca, ela vai proteger o teu alimento, a tua comida, contra a violação e contra a beliscadinha tão perigosa que é o tema da aula de hoje, né? Então, assim, outra solução, a aparência dos cozinheiros, a aparência dos entregadores tem influência direta com relação ao resultado também. Cozinheiros bem vestidos, cozinheiros com uniforme limpo, cozinhas abertas, cozinhas que podem ser vistas, que podem ser visitadas, transmitem muito mais segurança para os clientes. Cozinhas que são restritas, por mais que sejam limpas, transmitem a imagem de que tem alguma coisa escondida lá dentro. E daí você pode me perguntar, a tua cozinha é de vidro? Não, por uma questão de problema de arquitetura aqui do meu prédio. Eu não consigo posicionar a cozinha em um lugar que os clientes consigam enxergar. Mas eu recebo visitas técnicas semanalmente de pessoas da universidade, de pessoas de outros restaurantes, de outros empresários que vêm para conhecer o meu restaurante. E se um cliente desse te perguntar em qualquer momento se ele pode conhecer a cozinha, a instrução é que seja na hora. Não peça nenhum tempo para levar o cliente para dentro da cozinha, porque isso vai quebrar a nossa credibilidade. Então, pediu para ver a cozinha, só preciso que o senhor coloque uma touca e lave bem as mãos, porque a gente cuida muito da higiene do restaurante, mas o senhor pode entrar a hora que quiser. Isso já dá muita credibilidade, porque o cliente vai ver na hora que ele não precisa se preocupar e que a gente não tem nada para esconder dentro da nossa cozinha. Então, se você não se preocupa em uniformizar o teu entregador, em dar instruções para ele sobre higiene, sobre aparência, e assim com os teus garçons, cozinheiros, enfim, comece a se preocupar, porque isso pode ser uma solução que vai agregar muito valor para a tua marca também, e consequentemente vai gerar muitos resultados, né? E, obviamente, treinar e orientar a tua equipe a respeito
dos prejuízos que causam para o negócio, alguém beliscando, alguém comendo durante o horário de trabalho, alguém separando um pedaço. Isso, fora a falta de higiene, pode transmitir N outras coisas, né? Pode transmitir falta de higiene, pode transmitir falta de respeito, pode transmitir falta de cuidado, pode transmitir um monte de coisa. A gente é julgado sim pelas aparências, a gente é julgado sim pela forma como tratamos os nossos clientes, pela forma como respeitamos o que fazemos, e beliscar é um perigo, é uma falta de respeito. Então, assim, eu tenho um entregador próprio, né? A gente optou por ter um entregador próprio, eu optei por ter um entregador próprio em função exatamente disso, de poder ter o controle sobre a aparência, de poder ter um treinamento adequado, e eu tenho certeza que o meu entregador me representa muito bem quando vai levar a comida lá. Porque ele tem uniforme, ele tem jaqueta, ele tem blusa de lã, ele tem camisa gola polo, é um cara que anda sempre bem organizado, ele sabe a importância de ter a barba bem feita, ele sabe a importância de ter as unhas bem aparadas, ele sabe a importância de andar com as mãos sempre limpas, e ele sabe também a importância de ser educado, de dizer boa noite. Então, isso eu considero que ele é a imagem, ele é o meu restaurante perante o cliente. Então, ele tem que ser bem organizado como tal. Assim como todos os meus colaboradores, todos têm uniformes adequados, eu me preocupo com isso, eu troco os uniformes com frequência, eu faço com frequência treinamentos para explicar a importância disso, a importância de estar bem apresentável, os benefícios que isso traz para o nosso restaurante. Eu tenho certeza que isso ajuda muito ao meu restaurante ter a imagem que ele tem hoje. Então, se você nunca refletiu a respeito disso, eu recomendo que você reflita e que você pense que isso realmente faz diferença, isso muda muito a imagem do restaurante, isso dá muita força para você. Com isso você pode cobrar mais, você pode imprimir um ritmo melhor, você pode vender mais. Eu tenho certeza que tomando esses cuidados, você vai demonstrar muito mais profissionalismo e respeito com o teu cliente e vai melhorar muito a vida aí e os resultados do teu restaurante, tá bom? Então, eu sei que falar um pouco sobre beliscar ali foi o gancho para o tema da aula, sobre os perigos, eu acabei dando dicas sobre outras coisas também, né? E eu não tenho dúvidas que ver isso ou permitir isso causa prejuízo realmente para qualquer gestor, para qualquer dono de restaurante. Então, eu tenho uma pergunta para fazer. Diante dessa reflexão, diante disso que eu falei, eu ajudei você de alguma forma, aí do outro lado, eu toquei você de alguma forma, você refletiu, você considerou isso que eu falei de alguma forma? E se a resposta for sim, eu gostaria de saber de vocês aí, que escrevam no chat para mim, por favor, qual que é a primeira coisa que você vai fazer a respeito desse assunto que a gente tratou? Você vai aplicar isso de alguma forma? O que você pretende fazer amanhã, quando o teu restaurante abrir, com relação a isso que eu falei? Ajudou? Motivou você de alguma forma? Escrevam isso para mim, para compartilhar, para a gente encerrar a aula aí, antes que eu abra aí para as perguntas sobre várias coisas. Isso vai ajudar você? Isso influenciou você? Eu estou vendo que tem bastante gente aqui online, bem mais do que na semana passada. Muito legal isso, fico bem feliz. Mas tem bastante gente que não interage. Estou vendo aqui que tem poucos que estão escrevendo. Então escrevam aí para mim. Isso realmente fez você refletir o assunto? O que eu tenho falado aqui tem feito você refletir? Isso que eu tenho falado aqui tem ajudado você no seu restaurante? Escrevam aí para a gente poder continuar o assunto. E já aproveito também para falar, se você tiver alguma pergunta, agora é o momento. Pode fazer perguntas sobre o que você quiser. Eu tenho que lembrar que a principal vantagem de você ter vindo aqui ver eu falar ao vivo é que você pode fazer a pergunta que você quiser e eu vou responder. Então agora é o momento de fazer perguntas sobre o tema e sobre qualquer outro assunto que tenha a ver com o restaurante. Então escrevam aí as perguntas de vocês, que enquanto tiver perguntas, eu vou poder responder, tá bom? Eu me comprometo a responder para vocês isso com toda certeza, tá bom? Então vamos lá. Eu vou tomar uma água enquanto vocês escrevem as perguntas, os depoimentos de vocês, e aí vou começar a ler e a gente vai tirar esse tempo aí, vou tirar esse tempinho que eu tenho ainda aí para responder todas as perguntas, sejam elas quais forem, beleza?
Ó, o César falou assim, claro que motivou, tomar mais cuidado com os colaboradores. Já fazemos este horário especial para todos comerem. Eles mesmos fazem o cardápio. José falou assim, estou montando um delivery, essas dicas foram muito interessantes. Que bom, José. Lembre de considerar isso. Você está montando um delivery, se for só delivery, mais importante ainda o cuidado com o entregador, treinamento com eles e cuidado com as embalagens, né? Muito, muito importante isso. Carlos falou que tudo é válido. A Lucy falou que quando acontece de alguém ter que entregar alguém ter que entrar na cozinha, ela permite sem problemas. Isso é ótimo, dá muita credibilidade, né, Lucy? A Lucy disse também que quando ela vai num restaurante, ela observa muito como é que é o trabalho e a higiene do local. É involuntário, né? Todo mundo presta atenção dessa forma. Não tem como não prestar, né? Isso acontece de maneira involuntária mesmo. A gente, quando vê, está prestando atenção, né? Ó, a Luzia escreveu, boa noite, estou gostando muito das aulas e tem me ajudado bastante. Pô, obrigado, Luzia, que legal. O José disse que vai cadastrar no Uber e no iFood. Vou me cadastrar no Uber Eats e iFood. Vejo uma displicência deles. Não entendi a colocação, mas deve ser com relação a esses cuidados, né? Com relação aos entregadores, etc. Né? O Sérgio fez uma pergunta. Os teus lacres são nas embalagens externas ou nas internas? Eu coloco nas internas. Eu coloco para cada sushi, eu coloco uma embalagem e faço um lacre de proteção dos dois lados. Se alguma coisa acontecer, qualquer mexida na tampa da embalagem ali, vai romper o lacre, vai marcar ele e o cliente lá na ponta vai conseguir saber se isso realmente se a embalagem foi violada de alguma forma ou não. Então, meus lacres são nas embalagens internas. Eu estou trocando agora a externa, hoje eu uso uma sacola plástica, eu vou mudar para uma sacola de papel e aí a gente vai ter um lacre na parte de fora também para garantir e a identificação também do restaurante, né? A Larissa, não coloquei delivery aqui ainda justamente por não querer terceirizar o serviço e por medo de como a mercadoria vai chegar até o cliente. Assim, ó, Larissa, eu acho que o medo de terceirizar o serviço não pode ser um empecilho para você, né? Então, assim, se você tem medo, a minha recomendação é a seguinte: converse com a pessoa que vai terceirizar ou com a empresa que vai terceirizar a entrega. O que acontece muitas vezes é que os gestores faixa branca, os gestores amadores, esperam que as pessoas já saibam ou pressuponham que isso é uma obrigação. Todo entregador deve saber que tem que ser educado, todo entregador deve saber que tem que andar limpinho. Isso não é sempre que acontece. Então, quando você vai contratar alguém para terceirizar a entrega, obviamente você está contratando um serviço. Isso não te impede de fazer algumas exigências para que esse prestador de serviço preste o serviço para você. Uma boa dica é o quê? Se você nota que isso é difícil de conseguir na tua cidade, que isso pode ser um problema para você, é oferecer um pouquinho mais no valor da entrega para que o entregador cumpra isso. Obviamente, quem vai pagar isso é o teu cliente, mas se você conseguir, por exemplo, cobrar o valor de mercado normal, por exemplo, aqui em Caçador, a média aqui em Caçador é R$7 da entrega, né? Então, assim, você pode cobrar R$7 do teu cliente e dar R$1 ou R$2 a mais para o teu entregador do teu bolso para que ele cumpra as tuas exigências. Logo, esse entregador vai ficar muito mais feliz por trabalhar com você, porque ele vai ganhar acima da média do mercado e automaticamente ele vai ter a reciprocidade de cumprir as regras que você precisa. Assim você não precisa ter o encargo todo de ter um entregador só para você. Para mim, eu tenho porque já é viável pelo volume de faturamento que eu tenho. Então, eu consigo comportar o custo do entregador. Mas eu não sei o tamanho do teu negócio. Então, se o teu negócio for pequeno e você não tiver como absorver o custo de ter um funcionário para entregar, combinando com quem você for terceirizar. E fazendo isso, pode gerar um bom benefício aí para você. Espero que a dica tenha ajudado, né? Elisete, na semana passada dispensei um motoboy por conta dele não querer aparar a barba. Prefiro sair e entregar do que um cara assim para a rua. Com certeza. Sabe, eu acho que assim, tem muito desse lance de preconceito hoje, né? Então, não, tal lugar não aceita tatuado, não aceita pessoa barbuda, etc. Eu acho que
tudo tem o seu ponto de vista, né? Então, é uma questão de higiene mesmo, de aparência, né? Então, a dica que eu dei para a Larissa antes ali, Elisete, vale para você também, né? Então, você pode colocar isso, antes de contratar, você pode colocar um manual de normas, pode fazer uma lista lá de pré-requisitos para prestar serviço para o teu restaurante. Só que tem que ter uma reciprocidade, né? Então, pagar um pouco a mais uma estratégia, dar uma alimentação, outra estratégia, porque aí a pessoa vai entender, não, eu preciso fazer algumas coisas a mais do que eu faço para outros restaurantes, mas ao mesmo tempo eu recebo algo a mais também do restaurante, então vale a pena. Isso chama reciprocidade, gatilho da reciprocidade. Quando você faz um pouco a mais, automaticamente a pessoa pode fazer um pouco a mais por você também sem se sentir prejudicada. E isso pode trazer vários benefícios para o teu restaurante, tá? Tá ajudando a dica? Ajudou? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Tá bem legal, hein, gente? Tá saindo várias perguntas legais aí. Vamos lá, respondi todas até agora. Quem quiser, aproveitem, tem mais alguns minutos aí, tem mais 15 minutos para responder qualquer pergunta. Se não tiver mais pergunta, eu vou encerrar a aula por aqui. Aproveitando, pessoal, enquanto não vem mais pergunta, eu quero fazer um pedido especial para vocês. Eu sei que quem ficou aqui até agora é porque é comprometido e está envolvido com o conteúdo que tem aqui na aula. Então, eu quero fazer um pedido para vocês. Eu quero que vocês me contem como é que eu tenho ajudado vocês, como é que as minhas aulas têm ajudado vocês, mas não aqui no chat. Quero pedir para que vocês façam isso, me mandem uma mensagem, um direct, lá pelo Instagram. Eu vou colocar meu Instagram aqui, para quem não seguiu ainda, para que vocês me mandem lá uma mensagem inbox mesmo pelo Instagram, me dizendo como é que as minhas aulas têm ajudado no negócio de vocês, se as minhas aulas, se eu já ajudei vocês, se vocês mudaram alguma conduta, se de alguma forma eu já mudei alguma coisa na vida de vocês, no pensamento de vocês. Compartilhem comigo esses depoimentos, vai me ajudar bastante, porque eu posso entender se o meu conteúdo está funcionando ou não está funcionando, entender o que eu tenho que ajustar, entender como é que isso tem impactado, e eu posso usar isso também, fora motivação, né, para mim continuar fazendo. Eu não cobro nada por isso, então, por estar aqui compartilhando conteúdo, já é a 15ª aula que eu estou dando sem custo nenhum. Então, dessa vez chegou a hora de eu pedir aí para vocês retribuírem de alguma forma. Então, por favor, entrem lá no meu Instagram, me mandem um direct contando como é que eu influenciei a vida de vocês. Se vocês já mudaram alguma coisa, se vocês foram tocados de alguma forma, porque isso com certeza vai me ajudar muito, tá bom? Então, entra aí no meu Instagram, curte a página e escreve lá, manda uma mensagem para eu entender melhor como é que isso tem impactado aí os donos de restaurantes, beleza? É um pedido simples de ser resolvido e que vai me ajudar muito, tá bom? Vai me motivar bastante a continuar. Mais alguma pergunta, pessoal? Posso contar com vocês para irem lá no Instagram e me mandar essa mensagem? Luci, nossa, você não tem ideia de como suas aulas são úteis. Luci, então, por favor, entra lá no meu Instagram, me manda um depoimento lá dizendo como é que as minhas aulas impactaram, quais foram os pontos que mais te ajudaram, como é que isso mudou o teu restaurante, como isso mudou a tua forma de pensar, que vai me ajudar muito mesmo, e a gente também pode bater um papo por lá, me comprometo a responder também tudo isso. Então, é um pedido aí com bastante carinho, porque realmente vai me ajudar não só a melhorar o meu conteúdo e me motivar, mas também motivar outras pessoas a virem aqui e assistirem às aulas, beleza? Obrigado, Sérgio, obrigado, Luci, por poder contar com vocês aí para mandar essas mensagens. Espero que os demais também colaborem com relação a isso. Beleza? Pessoal, então, já que não tem mais perguntas, hoje o pessoal está meio acanhado, está meio tímido, eu vou encerrar por aqui. Tá bom? Já são quase 45 minutos de aula, já está um tempo bem bacana. Reforço que eu respondo sempre as mensagens, então, quem não teve coragem de fazer a pergunta aqui ou não conseguiu formular a pergunta a tempo, mande pelo Instagram, mande pelo Facebook, mande pelo canal do YouTube, a qualquer momento, sempre que eu puder, eu vou responder, eu garanto que eu vou responder, pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu sempre vou responder, tá bom? Muito obrigado por terem vindo, por terem participado, por terem respondido. É um prazer enorme para mim receber vocês aqui, ouvindo essas aulas aí, né, ouvindo o meu tempo, ouvindo eu falar e contar um pouco das minhas experiências.
Eu espero de verdade que isso esteja ajudando vocês a melhorar como gestores, a melhorar os negócios de vocês, porque se eu conseguir que pelo menos um de vocês saia daqui melhor do que chegou, a minha missão já está sendo cumprida, tá bom? Uma ótima semana para todos, bons negócios, bom trabalho para todo mundo e um grande abraço. A gente se vê na semana que vem às 8 da noite, beleza? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.